Bom dia, agronegócio, quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Agora são 8 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. O nosso Bom Dia Agronegócio, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. E esta é a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Neste 22 de setembro de 2021... vou fazer o seguinte, já vou começar, hoje tô meio emocional, já adianto pra vocês, tá? Então, hoje vou dedicar essa edição do Bom Dia Agronegócio ao professor Paulo Centelhas, que infelizmente nos deixou ontem. O professor Centelhas estava internado com Covid, né? Ele se internou para tratar do Covid no dia 3 de agosto, ele estava internado desde o dia 3 de agosto, depois ele estava tratando consequências do pós-Covid, infelizmente não resistiu. O professor Paulo Centelhas, né, que era professor da Exalc, referência em meteorologia, em agrometeorologia, foi um grande parceiro desse site desde a sua fundação, foi um professor para todos nós, nos ensinou a importância de olhar os detalhes, os pormenores, né, aquelas questões mais pontuais. Então, essa edição do Bom Dia Agronegócio é total e completamente dedicada ao professor Paulo Centelhas, que de onde quer que ele esteja, ele continue olhando por nós, continue olhando pelo agronegócio brasileiro, pela sua família, que fica aqui sem ele, mas sempre com a sua presença de alguma forma e com a sua lembrança. Toda a nossa solidariedade à família do professor Paulo Centelhas e a família da Agrimet, né? E a família da Exalc também, que perde um grande professor. Lembrando que a Exalc é uma das maiores, melhores escolas de agricultura do planeta Terra e teve a honra de ter ali no seu corpo o professor Paulo Centelhas. Então fica toda a nossa homenagem, nosso carinho a ele, que era um grande homem, né? Era um grande brasileiro, era uma pessoa extremamente gentil, generosa, e a gente vai sentir muita falta dele. Mas, como eu falei, que aonde quer que ele esteja conosco de alguma forma. E hoje também seria aniversário do meu avô, né? Meu avô faria 103 anos hoje e, enfim, vou dedicar também para ele o nosso dia, a nossa quarta-feira, que estejam juntos, né? Que ele possa ter ali ajudado a receber o professor Centelhas e que estejam todos num lugar melhor do que esse que nós estamos, né? Cada um com a sua missão, cada um com o seu tempo. Vamos seguir aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. As informações da morte do professor Paulo Centelhas estão aqui no Notícias Agrícolas. Se você quiser saber um pouco mais, ver o que diz a Exalc, ver as suas últimas entrevistas, a Virgínia reuniu ali um material e é a nossa forma de homenageá-lo também, tá tudo ali detalhado para você, tá certo? Vamos passar pelos preços, porque hoje é um dia de mercados mais tranquilos, mercados em alta, mercados respirando aliviado, já vou te explicar por quê. A soja sobe 0,32% agora para o contrato novembro, vale 12 dólares e 76 centes por bushel. O milho, 5 dólares e 20, alta de 0,68%. O trigo sobe 1% para valer 6 dólares e 97 centes por bushel. O café tem alta de 1,5% para valer 1 dólar e 86 mais 15 no seu contrato mais negociado. O açúcar, alta de 1,4% agora. O algodão, alta de 0,5%. O petróleo, sobe o WTI e sobe o Brent. O WTI tem alta de 1,52% para valer 71 dólares e 56 centes por barril. No Brent, vamos ver como é que tá a alta hoje, o mercado do Brent também está subindo, 1,37% de ganho para 75 dólares e 38 centes por barril. O gás natural também está subindo, o ouro recuando um pouquinho, corrigindo as altas ali dos dias de aversão ao risco, quando o ouro também costuma subir, né, num investimento mais seguro ali, né, para os fundos, enfim, para os investidores. A prata e o cobre sobem, o minério de ferro voltou a cair na China. A China voltou do feriado e o minério de ferro caiu forte nesta manhã de quarta-feira lá no mercado chinês. Bom, vamos começar falando justamente sobre essa condição dos mercados mais tranquilos, mais calmos, né? Porque é um dia realmente de um pouco mais de tranquilidade, os mercados respirando aliviados, depois que uma subsidiária da incorporadora China Evergrande, uma gigante da construção civil da China, falou que vão pagar os juros
ali que estão previstos, os seus compromissos, vão honrar os seus compromissos e evitar um novo default, um novo calote. Isso traz um alívio para os mercados. Havia uma preocupação muito forte de que, de fato, a gente tivesse um agravamento desse quadro que pudesse contaminar os demais mercados, e pelo que pudemos entender, portanto, é um dia, né, mais tranquilo, e é um dia realmente dos mercados respirando aliviados diante dessa situação. Nós já demos essas informações aqui, vamos dividir um pouquinho essas notícias com vocês, porque precisamos falar sobre isso, já que... E já a gente vai falar também sobre as altas do petróleo, que também tem outros motivos para as altas, além dessa questão da Evergrande. Mas olha só, tanto essas garantias trouxeram, de fato, um alívio, que a China voltou do feriado lá do Festival da Lua, né, 2-3 dias de comemoração, voltou com as ações ainda, né, encontrando espaço para algum recuo, mas nós estamos ali olhando para essas notícias da Evergrande com certo otimismo, né? Então, veja só, a principal unidade da China, Evergrande, informou que fará o pagamento de um cupom de seus títulos domésticos amanhã, quinta-feira, oferecendo algum alívio aos mercados em todo o mundo. O subíndice do setor bancário na China, em contrapartida, caiu 2,4%, enquanto o imobiliário saltou 5,6% de abril, com perdas de quase 2%. Então, essa notícia deu espaço para o índice imobiliário, obviamente, diante de uma incorporadora, né, trazendo alívio. As empresas de consumo básico e turismo caíram 2,5% e 1,8%, respectivamente, em meio ao ressurgimento nos casos de coronavírus. As questões ligadas ainda à pandemia e à variante Delta preocupam na China e trazem essa certa pressão sobre alguns setores importantes, principalmente, como disse aqui, né, consumo básico, turismo, serviços. Então, todos esses setores trazem uma preocupação um pouco maior agora, e nós estamos monitorando tudo isso. Fato é que a Evergrande vai honrar seus compromissos e o mercado, tá mais tranquilo nessa quarta-feira, tá? Ainda falando sobre notícias do mundo financeiro, né, da macroeconomia, hoje é a tal super quarta. O que é isso? A gente vai olhar como é que vão ficar as taxas básicas de juros nos Estados Unidos. Me parece que elas seguirão inalteradas, segundo as pistas que o Federal Reserve tem nos trazido aí nesses últimos dias, né? Então, a gente vai conhecer isso à tarde, saber como é que vai ficar essa situação. E também precisamos acompanhar o que vem do Federal Reserve sobre o pacote de estímulos para a economia norte-americana. Será que, como é que vai ficar, né? Vão começar a reduzir esses estímulos? Vão manter isso por mais um tempo? É isso que a gente vai ficar de olho na coletiva do Federal Reserve, liderada ali pelo Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central norte-americano, para nos trazer, portanto, essa sinalização. E o que acontece, obviamente, na economia dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, vai nos liderar ali para entender o que vai acontecer com o resto da economia do planeta. Então, segundo informações da agência de notícias Reuters, o Federal Reserve pode abrir a temporada de redução de estímulos, mas limitá-las às perspectivas. O que isso quer dizer? Mesmo que ele comece a reduzir os estímulos, vai fazer isso gradativamente, né? Pode, caso o Federal Reserve, de fato, abra caminho para essas reduções nas suas compras mensais de títulos que são bilionárias, né? Todo mês injetando ali um dinheirão na economia americana, a gente vai vendo essa condição, né, começar a ser reduzida. Então, diminuir a medicação, sabe? Quando a gente tem um paciente muito grave no hospital, a gente vai reduzindo a medicação aos poucos, gradativamente, até que ele melhore efetivamente. Então, é mais ou menos isso que o Federal Reserve nos traz de pistas, né? Olha só o que diz a Reuters. Em sua maioria, as autoridades têm dito que a recuperação econômica continuará e permitirá que o Banco Central prossiga com um plano de reduzir seus 120 bilhões de dólares em compras mensais de títulos até o final do ano, encerrando as aquisições totalmente ao longo do primeiro semestre de 2022. A coletiva do Jerome Powell e sua equipe acontece às 15 horas, horário de Brasília.
E aí vamos ver o que acontece, né? Entre 15 e 15h30 essa coletiva acontece e assim que essas informações forem divulgadas, a gente vai trazer para vocês em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Carla, mas o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com o cenário inflacionário mundial, isso tem a ver com o andamento do dólar frente a uma série de moedas, incluindo o real. Isso tem a ver com as taxas básicas de juros aqui para o Brasil, como é que fica, né, a perspectiva para a nossa economia. Enfim, então o que acontece nas economias norte-americanas, nas economias, né, norte-americana, chinesa, algumas economias da Europa, até aqui no Brasil, né, entre os emergentes, a gente precisa olhar. Vale a pena você acompanhar, porque isso impacta diretamente no seu dia a dia, por mais distante que possa parecer. Tá bem? Então, estamos aqui acompanhando esse quadro também, senhoras e senhores. Vamos lá. Pessoal, mandem pra mim de onde vocês estão falando, sua cidade, seu estado. Se tá chovendo por aí, se já dá pra plantar soja, se não dá, se tá plantando milho verão, o que você tá plantando, se é hortaliça, se é o que tá colhendo suas frutas, manda pra gente, né? E começou a primavera, não se esqueçam, né? Então estamos aí acompanhando essa situação também. E vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né? Antes da gente seguir aqui com os nossos principais mercados. A Zezé Polizelo, bom dia. Bom dia para vocês também. De Rondônia, bom dia para Rondônia. O pessoal conosco aqui, o pessoal da AgroPrime conosco. Dona Neuza lá de São Paulo, Zona Leste. Irecê na Bahia participando, obrigada. Elvinho. Rio Bananal no Espírito Santo. O Marcos nos mandando bom dia. E o Vinícius falando assim, ó. Eu acredito que não, acho que ela vai dar um calote. A Evergrande, Vinícius? Eu imagino que não, tá? Eu acho que o governo chinês, mesmo que por trás ali, vai intervir de alguma forma e evitar que isso aconteça, porque isso poderia ter um impacto na economia chinesa bastante agressivo, viu, Vinícius? Então, eu imagino que o calote não vai acontecer e amanhã esse pagamento vai rolar como está previsto, tá? Rondonópolis, calor de 42 graus, minha Nossa Senhora da Penha. São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, conosco. Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, seca por aqui, com expectativa de chuva só nos próximos dias. Obrigada, viu, Beatriz? Divinolândia, São Paulo, Carlos Eduardo conosco. O Vitor, Carlinha, bom dia, muito seco aqui em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Unaí, Minas Gerais, 40 graus, colheitas zeradas por aqui. Bom dia, Carla. Açaí, Paraná. Bom dia, Márcio. Pessoal, olha só, vamos falar um pouquinho de clima antes da gente chegar nos mercados. Nós temos ali uma preocupação bastante forte, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para Paraná e Mato Grosso do Sul. Há uma preocupação, de fato, com a chegada das chuvas para ambos os estados. Ontem a Virgínia trouxe esse levantamento, mostrando que não só não há previsão de chuva suficiente para recuperar os níveis adequados de umidade do solo, como também o nível adequado dos reservatórios. As condições do Rio Paraná, que é a maior bacia com capacidade hidrelétrica do país, é ainda mais crítica, como eu falei, nas áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e não só a questão hidrelétrica, mas a hidrovia, né? A hidrovia Tietê-Paraná está bastante comprometida. Então, o INMET trouxe esses alertas num evento que realizou ontem, e segundo o INMET, nós temos aí pelo menos até fevereiro do ano que vem, chuvas insuficientes para essa recuperação consistente da umidade, tanto os níveis de umidade no solo quanto os níveis de água nos reservatórios dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Eu vou deixar essa notícia, o link não dá, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês os comentários, tá? O título, perdão, para que vocês possam acompanhar, certo? Ó, como é que vai chegar nessa notícia? Menu, notícias... Menu Notícias Clima, tá? Vai procurar por essa informação que eu acabei de deixar aqui para vocês com o perfil Jornalista da Soja. Vamos dar uma olhadinha aqui, que tem mais gente mandando sobre as condições climáticas.
Deixa eu ver aqui. O Cássio, plantamos um pouco de soja aqui em Cascavel, Paraná, mas tivemos que parar por falta das chuvas. De fato, ontem nós, inclusive, trouxemos o pessoal de Cascavel, viu, Cássio, para falar conosco. Deram essa informação. O Vlamir Brandalis também falou sobre isso, sobre a paralisação do plantio em alguns pontos do Paraná por conta desse tempo seco e desse risco, portanto, que se coloca diante, né, dos investimentos, dos custos de produção mais elevados. Enfim, a gente está torcendo para que essas chuvas cheguem o quanto antes. O Fernando, Imperatriz Maranhão, sem chuvas na região. Bom dia, 39 graus em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. O Rodrigo nos informando por aqui. O Cidasquiano, Floripa, frio. Olha só, né? O Brasil continental. Aqui em Campinas, senhoras e senhores, nós temos um ventão, né? Um vento forte e até geladinho. O tempo tá fechado, mas nem uma gota de chuva não caiu, nem ontem, nem hoje. No sábado, no domingo. No domingo choveu pontualmente. Alguns pontos de Campinas receberam chuva, mas também de forma muito irregular, quase que não dá para contabilizar essa chuva. O Luiz, né, ó, bom dia. Aqui no Rio Grande do Sul amanheceu com 7 graus. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus. Paulo me pergunta, o que você acha sobre os estoques de reserva de milho do Brasil? Vamos chegar lá, tá? A gente chega lá, a gente já vai comentar sobre o milho, aí eu vou te responder de forma mais completa, tá? E também o Marcelo nos manda, ó, bom dia, muito calor por aqui em Franca, São Paulo. E atenção, você que tá em Franca, São Paulo, que já eu vou falar sobre a primeira florada do café para a próxima safra e precisa chover. As fotos são incríveis, a florada chegou, mas as chuvas também precisam chegar. Então, a gente está acompanhando tudo isso por aqui e a gente vai te atualizando, tá? Carazinho também conosco no Rio Grande do Sul, bom dia. Luiz nos mandando bom dia por aqui. Bom, vamos começar falando hoje sobre o café? Geralmente eu costumo falando sobre os grãos, né? Mas hoje a gente pode falar um pouquinho sobre o café. A primeira florada, então, da safra 2022 de café abriu na principal área de produção, né, do nosso parque cafeeiro, mas a continuidade das chuvas está preocupando o cafeicultor nessas regiões. Como eu falei, a gente tem ali as chuvas bem abaixo da média na região central do Brasil. As precipitações nas últimas semanas foram, no entanto, suficientes para induzir essa primeira florada. Agora, para que ela vingue, né, essa florada vingue e ela resulte em produtividade, é preciso chover, né? A gente está falando da zona da Mata Mineira, né, da zona da Mata de Minas Gerais. A florada traz uma espécie de renovação ali do fôlego, mas como eu falei, é preciso chover. Segundo o Adriano Rabelo, que é coordenador do Departamento Técnico e Engenheiro Agrônomo da Minasul, em algumas áreas do sul de Minas, a florada é considerada positiva apenas em algumas áreas de atuação da cooperativa, como na região de Bom Sucesso, que registrou chuvas de 30 milímetros a 10 dias, tá? Já na cidade de Varginha, por exemplo, a chuva aconteceu de forma muito irregular e a florada ficou fora do ideal. O especialista explica ainda que normalmente são registradas 3 floradas no início da safra, mas alerta que a possibilidade de baixo volume de chuvas daqui para frente aumente as preocupações dos cafeicultores. Então, eu vou deixar essas informações também aqui disponíveis para vocês, tá? Para que vocês possam ler com mais detalhamento essa notícia e também observem como é que estão as fotos, né? Observem as fotos para ver como é que tá a florada, melhor dizendo. Vou deixar aqui, ó, o título, tá? Menu, notícias, café, tá? Aí vai checar todas essas informações. Hoje os preços do café estão subindo na Bolsa de Nova York. Há uma preocupação ainda muito forte com a questão da oferta que vem aqui do Brasil, aquilo que o Brasil vai deixar de oferta para o mercado internacional. O Brasil, que é o maior produtor e exportador de café do mundo. Então, o que acontece por aqui traz um reflexo imediato nas bolsas internacionais. Agora, o contrato de dezembro vale $1,86 mais 10 por libra-peso para subir 1,5%. O dezembro
Novembro sobe 2,8% para valer $1,86 mais 10 também. Mesmo número para março, 1,86 mais 10, com alta de 0,7%. E o maio de 2022, 1,87 mais 80 por libra-peso, com alta de 1,2%. Então, parte dessas altas refletem essencialmente essa preocupação com a oferta, refletem uma demanda ainda muito presente, mas também, de outro lado, tem o peso hoje positivo do mercado financeiro, com todas as commodities subindo, petróleo, dólar index em baixa e tudo mais. Então, o café hoje acompanha as demais commodities, mas também está baseado em fundamentos bastante positivos. Aqui para o Brasil, os preços seguem muito elevados. É preciso atentar, obviamente, a questão da volatilidade do dólar. Ontem o dólar fechou em queda, né? Vocês viram que ontem o mercado fechou ali com 5,28, se eu não me engano, 5,29. Hoje, inclusive, abre novamente em baixa, agora perde 0,55% a moeda americana para valer R$ 5,26, tá? Então, atenção a essa movimentação do mercado financeiro e o impacto do mercado financeiro para os preços das commodities e a questão cambial para a formação dos seus preços aqui no Brasil. Obviamente que essa alta de mais de 1% na Bolsa de Nova York acaba mitigando os impactos do recuo do câmbio nessa quarta-feira. O açúcar também tem suporte ali nos preços das demais commodities, nas altas das demais commodities, em especial o petróleo. Nós temos uma alta também superior a 1% entre os principais contratos e o mercado também tem fundamentos positivos quando a gente fala de açúcar, né? Então, não só sobem as cotações na Bolsa de Nova York, mas sobem também as cotações do açúcar na Bolsa de Londres. E eu já puxo o gancho para o mercado do petróleo, porque essa movimentação deste mercado hoje também está atrelada, essas altas que também superam 1%, elas estão bastante atreladas aos estoques apertados lá nos Estados Unidos. Nós tivemos uma baixa, né, uma queda dos estoques que superou as expectativas do mercado. O mercado espera os dados oficiais hoje que vem da Agência de Administração de Informações ali de Energia, né, dos Estados Unidos, e aí sim a gente vai conhecer dados oficiais sobre os estoques de petróleo, mas os dados que já foram divulgados no final do dia de ontem já trouxeram uma prévia, né, dessa condição de preocupação aí para o mercado, e os preços, portanto, ainda estão subindo. No curto prazo, segundo os especialistas, o petróleo pode se mover com mercados maiores, com foco na política da China e do Federal Reserve. Então, os estímulos à economia, o consumo na China, tudo isso vai influenciar também o andamento das cotações, tá certo? A Beatriz nos diz: vixe, o café aqui no sul de Minas vai ficar bem complicado. A geada matou até a copa das árvores. O valor do pó de café já subiu bastante no mercado. Seca e geada complicaram bastante. É verdade, Beatriz. A situação é muito delicada nesse momento. E a gente vem monitorando isso muito de perto. Ontem, inclusive, nós retransmitimos o Fórum Café e Clima da Cochupé, realização da Cochupé. Nós fizemos essa retransmissão para trazer esses detalhamentos, entender o que o clima reserva para a cafeicultura, para a próxima safra, para as próximas temporadas. Então, realmente, é um momento bem delicado para a cafeicultura, depois dos problemas que já enfrentou, alguns que ainda pode vir a enfrentar e prejuízos que vai colher ainda na safra 22, diante do que sofreu nesse ano de 2021, né? Bom, falamos de café, falamos de açúcar, vamos dar uma olhadinha então agora nos mercados da soja e do milho, né? Como sempre fazemos por aqui. Vou até abrir aqui a tela das cotações de Chicago. Hoje o mercado da soja dá continuidade ao seu movimento de alta. Ontem terminou o dia com ganhos de pouco mais de 10, 11 pontos nos principais contratos. Hoje segue do lado positivo da tabela, mas tem pequenos ganhos de 1,75 a 2,5 pontos nos principais contratos. O novembro, que é referência para os americanos, $12,76, o janeiro com 12,85, março, $12,89 e o maio, $12,95. Como eu falei, pequenas altas de 1,5 a 2,5 pontos, tá? O mercado precisa de novidades. Enquanto isso, ele vai continuar caminhando de lado e dentro de um intervalo, segundo os analistas e consultores de mercado, de $12,5 a $13 por bushel. Que novidades são essas?
dificuldades na colheita ou produtividades muito acima do esperado, podendo vir a pressionar o mercado, o avanço mais efetivo do plantio aqui no Brasil ou a continuidade dessa falta de chuvas trazendo preocupação e promovendo um atraso nos trabalhos de campo, a volta da demanda chinesa para o mercado americano, né, que pode vir a acontecer à medida em que os trabalhos no Golfo ali vão sendo retomados, os problemas logísticos vão sendo alinhados, enfim, a gente tem todo esse quadro. Então, o mercado precisa de novidades e há nesse momento uma ausência de novas informações que pudessem promover uma atuação mais agressiva, mais forte, mais incisiva deste mercado. Então, há uma atenção também, obviamente, a todas as questões ali do financeiro, né? Então, hoje essas pequenas altas acompanham também as demais commodities. No milho, a gente tem ganhos também bem tímidos nessa manhã de quarta-feira. O dezembro tem $5,19 por bushel, sobe 2 pontos mais 75. O março, $5,28 para subir 3 pontos. O maio, $5,32, 2 pontos mais 75 de alta. Mesmo ganho para o julho, que vale $5,32. Se a gente olha para os preços do trigo, as cotações sobem um pouquinho mais. As altas são de pouco mais de 7 pontos nas posições mais negociadas. Fora tudo isso, né, esses novos fundamentos que estão se construindo e este novo quadro de oferta e demanda mundial que está se construindo, ainda é conhecido um quadro de fundamental para os grãos, de uma forma geral, soja, milho e trigo, muito apertado. O trigo, por exemplo, teve várias quebras de safra no Canadá, na Rússia, em partes do leste europeu, na França, na Alemanha, por adversidades climáticas. Então, a oferta de trigo é menor. A gente tem menor oferta de soja. A gente tem uma oferta para concluir a temporada 2020-21 apertada. Os estoques finais globais de soja são apertados. Os estoques globais de milho são apertados. Então, a gente tem esses fundamentos, eles são a base do mercado, mas obviamente que vez ou outra a gente vai acompanhar toda essa situação, né? Toda essa movimentação de altas e baixas, é a liquidez natural do mercado futuro e agora a gente precisa de novas informações, notícias novas, novidades agressivas e fortes o suficiente para promover essa movimentação. A China de volta, depois do feriado, poderia trazer alguma situação. Quem sabe vai voltar a comprar soja nos Estados Unidos ou vai continuar comprando soja aqui no Brasil. Tudo isso vai entrando ali na conta dos traders, dos analistas, dos consultores e dos decisores do mercado, né? Então, a gente vai olhando para esse desenho que vai se formando, certo? Então, a gente está acompanhando tudo isso por aqui, a gente está olhando com cuidado para esses mercados. E quando a gente vira a chave aqui para o Brasil, falando de soja especificamente, a gente está falando de preços ainda fortes. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma queda do dólar, mas as altas em Chicago, que se aproximaram de 1%, acabaram mitigando os efeitos do dólar. Então, o mercado fechou em alta aqui no Brasil. A gente está falando de preços no porto, base porto, indicativos, referências, entre R$173 e R$174 por saca para a soja da safra velha. A gente até testa preços na casa de R$180 por saca, segundo nos informou o Vlamer Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. Mas aí são negócios mais escassos, mais pontuais, porque a entrega agora é pagamento no ano que vem, né? Mas nessa banda de R$173 a R$174, a gente vê muitos negócios acontecendo, o produtor aproveitando esse bom momento, tanto que os nossos números das exportações, eles são bastante importantes. Para a safra nova, a gente está falando do intervalo de R$160 a R$162 por saca, preços também remuneradores. Carla, o custo de produção subiu, mas os preços acompanharam. Em média, tá? Os custos de produção da soja subiram cerca de 30% de um estado para o outro, de uma região para o outro, em média. Obviamente que na sua região pode ter subido mais ou pode ter subido menos, né? Mas em média nós tivemos essa alta de 30%. E os preços na largada do plantio, o fim do vazio sanitário, estavam 30%, pouco mais de 30%, mais elevados do que no mesmo período do ano passado. Então, as margens, o rendimento do produtor
ainda está bastante presente. O que ele precisa ter é estratégia para garantir essas margens, tá? Olhar para o seu lucro, para aquilo que ele projeta e fazer estratégias adequadas e também adaptadas à sua gestão. Quando a gente fala de milho, nesse momento é um momento de certa... Assim, só para concluir o comentário sobre a soja, olhando também para o interior do Brasil, a gente está falando de preços que pagam muito bem. O interior, em alguns pontos do país, pagando melhor que a exportação, né? E nós temos, portanto, também essa disputa, e ela ocorre principalmente via prêmio, e os prêmios seguem muito elevados, acima de $2 por bushel, acima de Chicago, para a soja brasileira. E aí, via prêmio, ou local, ou porto, vai fazer essa disputa aí entre demanda interna e exportação, tá? Na demanda interna, a gente tem algumas ressalvas. A redução do mandatório ali, obrigatória, para o biodiesel, na mistura obrigatória do biodiesel, ela caiu, veio de 12% para 10%. Cálculos da Biov apontam uma queda no nosso esmagamento de soja de 1,5%. Então, precisa ficar ligado. Mas o interior paga bem. Eu estou falando de uma soja em Ponta Grossa, no Paraná, por exemplo, a R$171 por saca. Quando a gente está falando de um porto, a 173 a 174. Aí você vai ter que respeitar as proporções, fazer o cálculo ali com as suas despesas logísticas e entender para onde você tem que olhar. Se é demanda interna, se é demanda externa, se é safra velha, se é safra nova, tá? Então, você tem boas oportunidades aí na sua frente, aí precisa entender quais são as melhores para você, tá bom? Falando um pouquinho de milho agora, o que o mercado do milho nos mostra? O mercado segue bastante pressionado não, né? Segue pressionado, está de olho, obviamente, nas questões ainda ligadas sobre a oferta. Então, você tem uma oferta menor, mas você tem também um volume de milho disponível um pouco melhor agora. A colheita da safrinha terminou, o plantio da safra de verão está em andamento. Então, esses dois são já fatores que pressionam as cotações naturalmente. Você tem a chegada do milho importado, e aí as nossas importações de milho, elas continuam crescendo e elas são necessárias para algumas regiões, e elas vão continuar ocorrendo. Essa é a economia de livre mercado, né? Então, tem todo esse quadro. A demanda interna no segundo semestre, por rações, ela tende a ser maior. Então, ela vai puxar um pouco mais de milho, ela vai puxar um pouco mais de soja, e é por isso, talvez, que o interior pague melhor do que a exportação em alguns casos para a soja, e para o milho isso também se repete. Se você olhar ali a nossa tabela do mercado físico de milho, você vai ver que para algumas regiões, interior de São Paulo, por exemplo, Campinas está com preço ainda acima de R$90 por saca. Interior do Paraná, na casa dos R$80, acima disso. E o porto está ali mantido nos R$80 por saca. Então, hoje a competitividade da demanda interna é bastante interessante e vale a pena você fazer checar aí essa movimentação. Vamos dar uma olhadinha na B3, saber o que a gente tem hoje de preços de milho, como é que está o comportamento do nosso mercado futuro aqui no Brasil, que tem hoje já, né, uma liquidez muito forte, tem um comportamento completamente diferente daquilo que a gente tinha em outros anos, né? Hoje a B3 é uma referência importantíssima para a formação dos nossos preços aqui no Brasil, tá? E é interessante também observar o seguinte: o milho americano, nesse momento, ele está menos competitivo do que os seus concorrentes. Então, eu estou falando de um milho, informações da Agriinvest Commodity, tá? É a matriz da competitividade, como eles falam, né? Nós estamos falando de um milho no Golfo a $359 mais 10 centes por tonelada, $359 por tonelada. Em Santos, $334,80 por tonelada. Na Argentina, ainda mais barato, $320 por tonelada. E $320 também na Ucrânia. Então, perceba que o milho americano, neste momento, é menos competitivo do que os seus concorrentes, o que poderia nos trazer algum alívio, mas as nossas exportações estão meio capengas. Por quê? Porque nós colhemos menos milho, nós tivemos uma quebra muito grande na segunda safra, que é a nossa principal safra
hoje em dia. E nós também estamos direcionando esse milho para o mercado interno, porque o mercado interno está pagando melhor que a exportação. Então, perdão, essa competitividade dos americanos foi comprometida principalmente pelo apagão logístico que nós tivemos lá, né? Aqueles problemas que eu já venho relatando há tempos aqui, para escoar grãos ali pelo Golfo do México, né? As vendas semanais americanas de milho estão muito fracas, foram muito fracas na última semana. Os embarques estão nas mínimas dos últimos anos, aí últimos 5, 7 anos. Então, a gente precisa olhar para tudo isso também, tá? Hoje, mercado de milho na B3 trabalhando em campo negativo. Também acompanhando um pouco da queda do dólar, continuada hoje, né? O novembro, R$ 92,10 por saca, uma baixa de 0,73%. Janeiro, R$ 93,56, queda de 0,47%. O março, R$ 93,33, baixa de 0,45%. E o maio, R$ 89,15 por saca, tá? Aí o Paulo me perguntou, né, Carla, o que você acha dos nossos estoques aqui no Brasil? São apertados, viu, Paulo? Eles já vieram apertados dos últimos dias, né, da última safra, e eles vêm também apertados para essa nova temporada. A gente inclusive, deve ter um aumento aí na safra, na área da safra de verão de milho. Claro que nada se comparar à safrinha 22, mas a gente está falando de uma safrinha forte, então, esperada para o ano que vem. Então, a gente tem estoques bem apertados de milho. Esses estoques vão, né, o nosso estoque de passagem, né, a gente vai começar 2022 com estoques bastante ajustados, e isso faz com que os preços continuem em patamares bastante elevados. A gente não está falando das máximas que os preços registraram esse ano, mas a gente está falando de preços ainda muito altos. A B3 está acima de R$ 90 por saca. Então, perceba que a gente tem ainda um quadro de oferta e demanda bem apertado. A gente também não teve perda de milho só aqui no Brasil, né, na safrinha desse ano, mas a gente teve perda de milho em outras regiões, inclusive a própria safra americana deverá ser menor do que o inicialmente projetado. Então, olhando para essa condição, a gente está falando de preços ajustados. E estoques ajustados, perdão. O pessoal da AgroPrime me pergunta, o que pode ser observado quanto ao preço do milho safrinha 2022? Olha só, o que a gente sabe já sobre o milho safrinha, vou até ver se eu consigo aqui abrir o boletim do IMEA para vocês. Os preços a safrinha de milho 22 está sendo comercializada, os preços também são bastante interessantes, as relações de troca estiveram também interessantes ali pro milho safrinha, então a gente viu o produtor olhar com muito cuidado para essa segunda safra de milho, então, da 2022. Então a gente Posso dizer para vocês que os preços estavam também atrativos, o produtor participou desse mercado. Agora a gente precisa entender como é que ele vai se comportar daqui para diante desse quadro que nesse momento é de pressão para as cotações, né? Se a gente olha para os preços na B3, para março de 2022, para maio de 2022, a gente vai ver que o maio está abaixo dos R$ 90 por saca, mas o março ainda acima dos 93. Ou seja, tem ali ainda uma preocupação com a oferta, percebe? Mas que pode começar a se regularizar a partir de maio. Mas é preciso monitorar, né? Eu imagino, e isso foi um levantamento que nós fizemos e fazemos quase que diariamente aqui com os analistas de mercado, de um 2022 ainda de preços altos para o milho, segundo esses especialistas, justamente por conta dessa oferta um pouco mais contida, um pouco mais restrita, tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem... Queria dar uma olhadinha aqui no boletim do IMEA. Deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Na verdade, não, acho que eu tenho sim, peraí. Milho disponível, vamos lá. Milho Chicago. A gente tá falando
de um milho ainda, como eu falei, em preços bastante elevados. Esse boletim do IMEA, ele traz dados bastante importantes. A paridade de exportação, isso é muito importante, né? A gente está falando de dólar futuro e do prêmio, né, para o Mato Grosso. Esses 3 componentes são importantes para vocês entenderem, portanto, a formação dos preços do milho safrinha 2022. Aí, senhoras e senhores, abram este boletim do IMEA. O Guilherme, inclusive, traduz esses dados todas as terças-feiras para vocês por aqui, mas é, de fato, um momento importante. O que chama atenção para a segunda safra de milho, em contrapartida, é a questão dos custos de produção mais elevados. Os preços dos fertilizantes seguem muito altos, né? O ureia tá caro, os fosfatados, o cloreto de potássio, tá tudo muito caro. Tá tudo muito alto, né? O preço tá muito alto. Caro é um conceito muito relativo. Então, a gente tem essas elevações nos fertilizantes, e isso acabou deteriorando um pouquinho as relações de troca para o milho safrinha 2022, mas que ainda podem dar alguma chance para o produtor brasileiro também, segundo os especialistas em fertilizantes. Então é preciso olhar essas janelas e saber de onde e quando virão essas oportunidades, tá? Vale a pena você acompanhar essas relações de troca e saber se é momento de participar do mercado. Você vai fazer relação de troca, obviamente, e naturalmente você vai comprometer uma parte da sua produção, né? O pessoal da Conex Consultoria, essa questão do grupo chinês Evergrande pode afetar o preço da soja futura? Pessoal, olha só. Quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar principalmente o desempenho da economia chinesa, de um lado, e o contágio no mercado financeiro, de outro. Na segunda-feira, esse contágio se deu, mas logo passou, né? Na terça-feira, a gente já viu os preços subindo novamente. E hoje, com a notícia, né, de que vão evitar um calote, vão honrar os seus compromissos financeiros que estão previstos para amanhã, com o pagamento dos seus juros, né? São volumes enormes, né, da mesma proporção dessa incorporadora, caso tudo corra como está sendo planejado e haja esse pagamento amanhã, evitando um novo calote, um novo default, eu não acho que a gente vá ter problemas ali para os preços da soja futura. Dessa forma, inclusive, eu respondo também não só o pessoal da Conex Consultoria, mas também, deixa eu ver aqui, o Emerson Rossi. Né? Essa questão do grupo chinês Evergrande pode afetar o preço da soja futura? Então, vai depender do que vai acontecer amanhã. Está previsto o pagamento dos juros, vão honrar os compromissos. Caso isso aconteça, acho que é página virada e vamos só manter no radar. Isso quer dizer que a gente vai ter essa contaminação? Pode ser que não, né? Mas é sempre bom a gente cuidar, tá? Não acho que a gente vai ter a chegada até as commodities agrícolas, principalmente, diante da necessidade que os chineses têm. Os chineses precisam comprar até o final desse ano pelo menos mais 20 milhões de toneladas de soja. Aí vão dividir as suas compras, né? Vão desenhar uma dinâmica que seja ali mais rentável para eles. E já a soja americana se torna, de fato, já é mais competitiva que a brasileira, mas ainda tem problemas de logística. Então, a gente vai olhar para isso. Então, acho que não teremos grandes problemas ali causados por esta questão, tá? O Wallace Caixeta, qual a expectativa de aumento do estoque de passagem de milho e de soja da safra 21-22 para 22-23, caso as chuvas colaborem em termos gerais? Wallace, a sua pergunta é excelente, eu não tenho esse número assim pronto aqui na minha frente, mas é uma excelente pergunta. A gente vai passar 20 para 21, 2021 para 21-22, estimando, a Conab estimando um estoque ali para soja de 7,5 milhões de toneladas. Acho um pouco alto, mas acho plausível, justamente porque teremos ali uma possível redução no nosso esmagamento. Precisamos ver como é que vai ser a nossa exportação e a nossa demanda interna. Mas, de 21 para 22, de 21-22 para 22-23, é difícil dizer ainda, porque a gente ainda não consegue olhar muito bem como é que essa safra vai se comportar, né? No dia 7 de outubro, a gente vai ter o primeiro levantamento para a safra 21-22 de grãos pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Aí a gente vai começar a entender um pouco melhor, né? Aí a gente vai começar a ver como é que as coisas estão. E em outubro, a gente também já vai ter o plantio um pouquinho mais avançado. Vai depender dessas chuvas, né? A gente tem, nesse momento, Wallace, projeções para a safra de soja que variam de
140 a 147, até 150 milhões de toneladas. O que vai acontecer efetivamente, né? Então, também precisamos ver quais serão as projeções para a nossa demanda interna, esmagamento na temporada 2021-22, exportações na safra 21-22, para entender quais serão, portanto, os nossos estoques de passagem. Fato é, Wallace, que já tem produtor vendendo soja 22-23 diante de preços que são remuneradores e que são interessantes e que fazem sentido para a gestão que lhes cabe ali nas suas propriedades, nos seus negócios. Já tem negócio acontecendo com a soja 22-23 também, tá? Só no Mato Grosso, pouco mais de 1% da soja da nova safra, que nem começamos a plantar essa direito, a próxima, cerca de 1% já foi comercializado. Essa entrevista foi feita essa semana com o Daniel Latorraca, que é superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, tá bem? Bom, seguimos aqui agora com as nossas notícias. Falamos bastante do mercado de milho, falamos bastante do mercado de soja. E eu vou levantar todos esses dados de estoques para vocês, portanto. E a gente vai discutindo nos próximos dias, nas nossas próximas edições aqui do Bom Dia Agro, tá? Obrigada pelas informações do café. Bom dia para você também. Carlos Eduardo. Bom dia, Mata de São João, na Bahia. Bom dia, Bahia. Obrigada. Bom dia de Joviânia, no estado do Goiás. Bom dia, Matheus. Obrigada pela companhia. Bom, seguimos por aqui. Deixa eu olhar aqui os nossos comentários no YouTube também, né? O pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul conosco. O William, o Neri. Bom dia. Quando teremos chuvas em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul? Neri, Mato Grosso do Sul é um caso, né? Nesse momento. A gente deve ver as chuvas chegando para o Brasil Central no final desse mês, tá? Até amanhã a gente vai ter esse calorão, tempo seco e tudo mais. Aí, no final do mês, as chuvas começam a chegar para o Brasil Central. O produtor vai sentir essa mudança na estação, vai sentir o início, o começo, o primordial estabelecimento ali da estação chuvosa, mas ainda difícil, tá? O Mato Grosso do Sul tem um alerta diferente, assim como para o Paraná, porque realmente as chuvas me parecem um pouco mais limitadas para esse estado. A gente está acompanhando isso. Inclusive, ontem, Neri, nós fizemos uma entrevista com o pessoal da Geossis, o Felipe Reis, que é analista de culturas da consultoria meteorológica, falando justamente sobre esses dois estados também, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em ambos, as condições para o plantio ainda são inadequadas e as chuvas demoram um pouquinho mais a chegar, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui, o Cleverson Machado de Goiânia conosco também. O seu Antônio Silva sempre conosco. Bom dia, seu Antônio. Vamos falar um pouquinho do mercado de boi, né? Segue a pressão sobre as cotações, né? Mercado ainda sentindo a dificuldade ali da ausência da China, mas ainda desempenhando bem nas exportações de carne bovina, o que poderiam ser remessas já feitas, né? Então, a gente poderia sentir o reflexo desse embargo chinês aí nos próximos meses, e aí a gente vai ter que monitorar os dados semanalmente da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, mas fato é que o mercado do boi gordo segue bastante pressionado, tá? A gente tá de olho nisso tudo. Inclusive, ontem conversamos com o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, um dos mais profissionais e experientes analistas desse mercado. Os frigoríficos também estão aguardando uma decisão sobre o destino dos estoques de carnes, né? Para voltar, de fato, às compras e de repente ofertar preços mais altos pela arroba, mas fato é que o mercado segue aí de olho nesses caminhos que têm que ser tomados, né? O Caio ainda afirmou que mesmo com a sinalização positiva de suspensão do embargo e do consumo do estoque por parte dos chineses, os negócios com o boi no físico devem demorar para voltar ao normal, tá? Então, a gente está falando ainda de uma arroba ali na casa dos R$300, mas em alguns pontos do país já sofrendo um pouco mais e operando abaixo disso, mas os negócios são bem pontuais, bem escassos, bem limitados, né? O que nos informa a Scott Consultoria.
categoria. Boi gordo negociado a R$ 302 por arroba no estado de São Paulo, preço bruto e a prazo. Mato Grosso, na região sudoeste do estado, queda de R$ 1 para arroba do boi gordo e de R$ 3 para arroba para vacas e novilhas gordas. Assim, boi cotado a R$ 285 por arroba, vaca gorda R$ 274 e novilha gorda R$ 279 por arroba, tá? Também preços brutos e a prazo. Informações da Scott, que nos complementa com a seguinte informação. Com grande parte dos frigoríficos com escalas de abate atendendo em média 8 dias e na expectativa da retomada da exportação para a China, as cotações permaneceram estáveis nessa última terça-feira na comparação feita dia a dia e assim deve seguir até que uma decisão seja tomada e venha uma solução, portanto, efetiva para este cenário, né? Então, estamos ali acompanhando, tá? O Denis, olha que graça, não estava conseguindo assistir, graças a Deus agora sim. Bom, Denis, não se preocupe, essa live vai ficar salva no nosso feed, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube do Notícias Agrícolas. Lá tem uma playlist com todas as edições do Bom Dia Agronegócio, você pode ficar por dentro de tudo caso você não consiga assistir ao vivo, tá bom? Velonguim, bom dia, informações do feijão em Minas Gerais. Vou ver se eu já consigo isso pra você, tá? E o Wellington me pedindo informações do milho em Goiás e o Granitiforme, o Wallace, Tucano na Bahia. Qual a sua análise pro preço do milho nos próximos meses? Wallace, eu falei bastante sobre o milho há um pouquinho atrás. Vou pedir pra você a gentileza de recuperar esse conteúdo assim que estiver disponível aqui no ar ou no YouTube. Você já consegue checar lá no YouTube, voltar um pouquinho. Você vai ver que eu fiz um panorama hoje bem completo sobre os preços do milho, tá? Lembrando, senhoras e senhores, que eu não sou analista de mercado, eu só reporto as informações todas para vocês, tá? Elas são coletadas junto de especialistas nesses mercados, café, açúcar, soja, milho, boi, trigo, eventualmente, quando a gente fala sobre, todos os produtos aqui são informações que eu coleto junto dos nossos especialistas, tá? Vamos ver o que já é notícia neste site, senhoras e senhores? Vamos ver quais são as manchetes desta manhã de quarta-feira. Marketplace da Pecuária recebe R$ 1.900.000 em rodadas de investimento CID. Alívio sobre Evergrande e precatórios pressionam o dólar antes das decisões de bancos centrais. Não se esqueçam, hoje o Copom, Comitê de Política Monetária, vai trazer a sua projeção a sua alteração sobre a nossa taxa básica de juros, a Selic. A projeção do mercado é de que venha um aumento de 1 ponto percentual para a gente ter uma taxa básica de juros em 6,25%. A gente está de olho. E decisões também que chegam do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Abertos já os mercados de milho, soja, café e açúcar para você neste site, tá bem? Milho B3 segue sentindo pressão de baixa e abre a quarta-feira recuando. Concurso de qualidade dos cafés de Poços de Caldas divulga vencedores nessa quarta. Você está participando? Atenção. Brasil deve criar 2,5 milhões de empregos formais até o final do ano, diz o senhor ministro Onyx Lorenzoni, pasta do Trabalho e Previdência. Do campo à indústria, rastreio da matéria-prima atende demandas do mercado por sustentabilidade e eficiência. Técnicos já coletam em Mato Grosso do Sul informações para o primeiro levantamento da safra de grãos 2021-22. Olha só quem me perguntou sobre isso. Foi o Wallace, né? Eu acho que foi, deixa eu ver, foi aqui no YouTube, vamos lá. O Wallace Caixeta, é isso mesmo. Então, veja, com essas primeiras coletas, a gente vai entender como é que vai ficar a safra e, consequentemente, como é que poderão ficar os estoques finais dessa safra 21-22, viu, Wallace? Por isso a gente precisa ficar atento a essas questões todas ali do desenvolvimento da nossa safra, tá? Seguindo com as nossas notícias, pesquisa aponta grande contribuição de bioinsumos e silício no arroz de terras altas. Os bioinsumos estão aí dominando o mercado, são uma grande tendência e a gente deve ver uma nova revolução agrícola. Inclusive, hoje sobe um novo podcast do Conversa de Cerca com o professor Elmar Floss falando sobre as 7 revoluções agrícolas que ele presenciou. Incrível essa história. E ele falava que a próxima poderia ser essa revolução biológica, né, de mudar um pouco a cara da agricultura.
Minério de ferro se recupera da mínima de 10 meses e fecha em alta na China. Acompanhando demais commodities, café sobe em Nova York, preços do petróleo sobem com queda acima do esperado nos estoques dos Estados Unidos. Nova versão da PEC prevê desconto de 40% para pagamento de precatórios diferidos, diz fonte. Lembrando, senhoras e senhores, quando a gente fala dos precatórios das dívidas da União, a gente está falando de dívidas que são arrastadas desde lá do governo Fernando Henrique Cardoso, hein? Não é governo Bolsonaro, não é governo Dilma, não é governo Lula. São várias dívidas acumuladas, tá? Líder chinês promete não construir novos projetos energéticos com carvão no exterior. Queiroga, ministro Marcelo Queiroga da Saúde, foi diagnosticado com Covid-19. Ministro vai cumprir quarentena lá nos Estados Unidos, vai ficar 14 dias lá nos Estados Unidos, né? Ministro que foi acompanhando o presidente Jair Bolsonaro na sua participação na Assembleia Geral da ONU, inclusive ontem fez o seu discurso de abertura, né? Fez o discurso de abertura da Assembleia. É tradicional que o Brasil abra esses discursos. E ontem Bolsonaro destacou ali, inclusive, alguns dados importantes sobre o agronegócio brasileiro. É importante a gente lembrar que, independente da sua opinião sobre este governo, talvez nunca tenha se falado tanto em discursos, em eventos internacionais sobre a nossa produção agropecuária. Isso é bastante importante. Fed pode abrir temporada de redução de estímulos, a gente falou sobre isso mais cedo. Câmara dos Estados Unidos aprova projeto para suspender limite da dívida e financiar o governo. E vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, né? Hoje, anúncio da taxa básica de juros, a Selic. A gente tem também, vamos ver aqui o que nos reservou o Jonathan Simeão, senhoras e senhores. Deixa eu ver se a nossa agenda abre por aqui ou se terei que abri-la de outra forma. Vamos ver por aqui, peraí. Bom, senhoras e senhores, eu acho que eu já dei, né? Na verdade, todas as informações da nossa agenda do mercado financeiro. No agronegócio, atenção aos dados da FamaSul, que chegam hoje sobre as lavouras de Mato Grosso do Sul, e do IFAG, que é o Instituto de para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, com as informações das lavouras de Goiás, tá certo? Vamos lá. Jordana, obrigada pelo elogio, pela companhia, viu? Fico feliz em saber que estamos aí no caminho certo. Senhoras e senhores, vamos concluindo o Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Lembre-se, é a super quarta, então fique ligado, deixe o noticiasagricolas.com.br aberto no seu navegador. Tem também as informações pelas nossas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Estamos em tudo que é canto para que você continue sendo, na verdade, o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se não é produtor, está trabalhando dentro do escritório ou está fazendo a sua venda de insumos ou o que quer que seja, o seu objetivo é ficar bem informado. Notícias Agrícolas está aqui para te atender dessa forma. Tá certo? Então, a gente volta a se encontrar amanhã e hoje, no final do dia, a gente se fala lá no @jornalista da soja para fechar o mercado. Aqui abrimos, por lá fechamos e a gente volta a se encontrar amanhã aqui de novo no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa quarta-feira para você.